profissional de currículo fascinante, um promotor de justiça que exerce o seu ofício de levar conforto às famílias das vítimas. Esse conforto que Dr. Dani Salles se refere, certamente ele trouxe de valores ensinados a ele e hoje repassado por ele à sua legião de admiradores e à sua família. É por isso, Dr. Dani Salles, que mesmo Bruna e Liz não podendo estarem presentes fisicamente, deram um jeitinho de falar com imenso amor para esse ser humano que na sala secreta se faz presente. Oi, amor! Oi, papai! Queremos te dizer o quanto te amamos e te admiramos. Obrigada por tudo que você faz por nós. Te amo! Te amo! Beijo! O orgulho de ser criminalista é a junção de todas as famílias. Seja muito bem-vindo à sala secreta, Dr. Dani Salles. Como diz no bairro onde eu nasci, desgraçado. Me mata de vergonha. Eu acho que quando vinha com o Flávio caminhando na porta do hotel, eu falei para ele que era obrigação de um palestrante deixar com que... Tem um lencinho aí ou não? Que feiura, hein? Que feiura. Deixar que entoasse sempre na sua oração as suas emoções. O que nós temos de mais precioso para entregar para aquele que nos ouve é sempre a humanidade que reside em nós. Então, poderia eu ter aqui, falava para o Flávio, poderia ter preparado um PowerPoint há 10 dias atrás, e ele não representaria essa atmosfera da sala secreta. Então, acho que o que um orador faz, Flávio, é sentir a atmosfera do plenário. O que o orador faz é sentir a atmosfera do tribunal do júri. Eu adoro, e essa abertura com minha esposa, com a minha filha, me faz perceber que o que nós precisamos falar aqui hoje é exatamente sobre aquilo que nós buscamos. Seja como advogado, seja como promotores de justiça, todos nós buscamos a concretização da justiça no Tribunal de Justiça. A justiça num tribunal do júri. Tem um doutrinador um professor de Harvard chamado Amartya Sen. Ele conta a história de 3 meninos que brigavam por uma flauta. E o primeiro menino vem e diz: eu tenho que ser o dono dessa flauta porque eu toco maravilhosamente bem, entrega a flauta para mim. Quando o segundo menino vem, interpela e diz: eu sou de família muito humilde, eu nunca vou ter condição de comprar uma flauta. Então, na dúvida entre para qual menino entregar, o terceiro menino intervém e diz: há 1 ano e 8 meses eu lapido e tento esculpir essa flauta, e agora que ela está pronta, você deve entregar para mim, que sou o dono da flauta. Percebam, senhores, que o enigma de que para quem entregar essa flauta atormenta os senhores, porque perpassa por 3 tipos de pensamentos e valores. Se nós falássemos com os utilitaristas, eles diriam que certamente a flauta tem que ser entregue para aquele que melhor tocá-la. Se nós falássemos com os igualitários, se Karl Marx ou Engels levantasse do túmulo, ele diria: não, a flauta deve ser entregue para o menos favorecido. E se nós falássemos com os libertários, com aqueles que cultuam o mundo capitalista, ele sabe que o fruto do suor deve ser entregue àquele que entregou o seu suor. Dani, e por que você começa o nosso diálogo com Amartya Sen? É porque eu preciso que você entenda o conceito da palavra justiça. Justiça e direito são completamente diferentes. Estou vendo vários estudantes de direito aqui presentes. Se eu perguntasse para algum dos senhores o que é direito, logo em segundos você abriria um celular e googlearia e diria para mim: o direito é um conjunto de normas que busca regulamentar as relações sociais. O direito é um conjunto de normas que busca regulamentar as relações. Um diria: o direito é a justiça. E nós não podemos considerar o direito só como um conjunto de leis. Nós não podemos achar que o direito significa justiça. A justiça é a quimera, a justiça é o norte. A justiça é o que nós buscamos. A justiça, na voz de Rui Barbosa, é tratar desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Na voz de Ulpiano, é dar a cada homem aquilo que é seu. A justiça, senhores, a justiça é o fundo. Então,
percebam, senhores, que em nome do direito já se perseguiu judeus, em nome do direito você já matou minorias, em nome do direito há 500 anos atrás você perseguia mulheres e queimava elas vivas na fogueira como se fossem bruxas. Em nome do direito, há poucas décadas atrás você perseguia estudantes com ato institucional número 5. O direito é um instrumento da busca da justiça. E nós temos que dominar esse conceito de justiça, porque senão nós nunca teremos habilidade de persuadir. Só persuade, amigo Raul, só persuade, amigo Flávio, aquele que compreende quem ele é e compreende aquilo que ele representa. Porque, como diz Sêneca, um barco que não sabe o porto a que se dirige, nunca lhe tem ventos favoráveis. E Sêneca não está falando de barcos e portos, Sêneca está falando de homens e objetivos, de homens de ideologia. Você vai conseguir se conectar com o meu raciocínio quando eu te falar sobre Kelsen. Tem uma obra, eu quero que você anote na mente, ela chama O que é a Justiça. Se na página 58 você não estiver chorando, eu compro o livro de você. Kelsen, durante 58 páginas, ele vai perpassar por todos os pensadores, dos mais clássicos, aqueles mais contemporâneos do seu tempo, tentando conceituar a justiça. E ele traz o contributo de cada um desses doutrinadores. E na página 58 ele conta uma história. A história de uma nação que foi invadida, que seja Recife, e vocês foram aprisionados, maltratados, passando frio dentro de uma cela. E de repente você olha para a cela da frente, um dos presos pega uma camisa manga comprida, amarra no pescoço, começa a escorregar, desmaia. O guarda chega e fala, ele morreu, uma morte doce, ele suicidou. Isso são 5 horas da manhã. Ele reporta ao diretor do presídio, você escuta no rádio, ele fala, recolha todas as camisas mangas compridas e todos os lençóis. Todo mundo que está aqui dentro vai cumprir a sua pena. E você teria então 30 minutos para decidir entre suicidar ou não. E olha que interessante, se eu pedir nesse momento para que vocês levantem a mão, e eu não vou cometer essa indelicadeza, 97% de vocês diriam que não suicidariam. Dani, como é que você tem esse conhecimento matemático? Porque eu sei que 97% dos senhores ou participa da religião católica, evangélica ou espírita. Para os espíritas, se você suicidar, você vai ser remetido a um umbral da existência, com almas sofridas que não compreenderam a evolução da espiritualidade. Se você for católico ou crente, você sabe que se você se suicida, você contraria a sua divindade, o seu Deus, e você vai queimar no fogo do inferno. E veja que interessante, os seus princípios religiosos, eles simplesmente fazem com que você decida o que é justo fazer com você mesmo. Perceba então que os valores que uma pessoa tem são decisivos para decidir o que é justo fazer com ele, e o quão seria decisivo para decidir o que é justo outorgar para o outro. Dani, qual que é a resposta certa para o dilema de Kelsen? Não há resposta certa, porque quem decide suicidar, Flávio, ele entende que uma vida sem liberdade, maltratada, mal alimentado, sendo açoitado, passando frio e fome, não faz sentido. Para essa pessoa, liberdade é maior do que vida, e é por isso que ele tira a vida, porque ele deseja ter a expectativa de uma liberdade para ser além vida. E para quem não suicida, ele simplesmente pensa, não, pelos meus valores religiosos, o valor vida sempre vai ser maior do que liberdade. Ei, escuta, eu vou te dizer agora. O tribunal do júri, ele se resume a uma escolha preferencial de valores num determinado momento de tempo. Para de preocupar com aquele mundo de processo. Ontem eu vi as pessoas falando de 19, 20, 40 mil páginas do processo da Boate Kiss. O que vai decidir aquele julgamento é o que acontece no plenário. Para um processualista penal, dizem que não est em autos, não est em mundo.
Para nós que vaticinamos o tribunal do júri, quando não est em plenário, não est em mundo do jurado. O mundo do jurado é aquilo que nós vamos vivificar com ele. É o sorriso da moça do cafezinho, é o balbuciar e o choro da mãe, é o grito do órfão, é a esperança dos familiares do réu que estão de branco no plenário, esperando para levar ele de volta para casa. E nesse confronto entre promotores que defendem a vida, que são os defensores da sociedade, e advogados que defendem a liberdade, um dia tentaram me explicar o que era um advogado, que um advogado seria aquele que busca a mínima reprimenda. Não, os senhores são maiores. Os senhores não buscam só a liberdade. Quando os senhores voltam para casa com o teu cliente de um tribunal do júri sujeito a pegar 30 anos de cadeia, os senhores entregam mais do que liberdade, os senhores entregam dignidade. Eu sei que, metaforicamente, se nós tivéssemos um estudante aqui, um advogado, ele segura com as duas mãos uma espada de 2 gumes, e ele tenta cortar na defesa da sociedade. Um juiz não, um juiz ele carrega nas 2 mãos uma balança, ele reza para que os pratos estejam equilibrados, o fiel da balança tem que estar reto. Ei, olha para mim, tem que estar direito. O juiz aplica o direito, na carteira dele vem escrito juiz de direito. De um promotor digno, se exige especial habilidade. Ele carrega numa mão a espada e na outra uma balança, e com a mesma destreza que ele corta na defesa da sociedade, ele reza para que os pratos estejam equilibrados. Presume-se que ele exercite o custos legis, que ele zele pelo regular andamento do processo. É desse tipo de lealdade que se espera de um promotor. Mas veja que esse promotor que defende a sociedade, ele contrasta com um advogado que defende um indivíduo. Ei, olha para mim, não há sociedade sem indivíduos. Vocês defendem a partícula mais importante, a partícula uno. Não há palavra mais bela no ordenamento jurídico do que a palavra procuração, porque ela vem de mandato, manus dare. Repito, manus dare. A pessoa entrega a ti um mandamento em mãos que te permite falar por ele, que permite que você defenda o bem mais precioso que ele porta, que é a sua liberdade. E é por isso que da advocacia se exige coragem. E um advogado tem que compreender o que é justiça, porque às vezes nós chegamos na porta de um escritório, quantas vezes, Fábio, eu não vejo em cima da mesa de um advogado, ele não compreende o que está em cima dele, tem uma deusa. Você sabia que na representatividade romana, a justitia, aquela que dizia o direito, na romana ela aparece com vendas, ou com a tocha, ou com a tábula. Por que, Dani? Ela é isenta, ela não vê as desigualdades, ela vê todos iguais. Ela carrega na mão as tábulas porque ela vai aplicar a normatividade. E houve um momento histórico que disseram que é muito melhor ser escravo das leis do que ser escravo dos sabores dos homens. Justitia, quando carrega a tocha, ela representa o fogo significa o esclarecimento. Veja que na representatividade grega, que é chamada de dike, ela carrega na mão a espada. A espada representa que a única forma de promover, acreditavam os gregos, que não há aplicação da normatividade sem força, que a força é um elemento necessário para a aplicação da justiça. Veja que conflito. E eu me pego pensando nessas 2 imagens, que eu fico pensando, esses baita palestrantes que vão estar aqui, são advogados que se notarizam pela força, trocaram um tapa alguma vez no tribunal do júri, saíram aos berros, ou se distinguem pela habilidade de usar a palavra. Napoleão Bonaparte, ele comandou 3/5 da população europeia, e a roda do destino de Bonaparte começou a rodar para trás, quando ele perdeu uma batalha e foi exilado na ilha de Elba. Logo depois ele volta, e perde depois a famosa batalha de Waterloo, quando então na ilha de Santa Helena ele tem um pensamento de epifania.
Para mim é a frase que eu sempre carrego comigo. Napoleão Bonaparte disse assim: há duas forças que governam esse mundo, o do espírito e da espada. E a força do espírito sempre vai perpetuar e prevalecer sobre a espada. Eu, como estudante de história e de filosofia, tudo que Napoleão ganhou pela espada, Napoleão perdeu pela espada. São as conquistas do nosso espírito que perpetuaram na nossa história. São as nossas obras, são os nossos legados. É aquele abraço da família quando testemunha a absolvição do filho. Isso é o legado de um advogado. Advocare, aquele que fala por outrem. Alguém distinto, tão distinto que antigamente ele era um patrono da classe dos patrícios. Eu me peguei antes de escrever o Tribuno, e é por isso que é uma obra lida por muitos advogados. Eu tenho mais alunos advogados do que promotor, porque eu precisava compreender o que é advocacia. A única pergunta que eu me fazia é: quem são os senhores? Eu só militei em poucas dezenas de processos, por poucos meses. E, mesmo sendo filho de advogado, irmão de advogado, trabalhando com advogados, o que me deu esclarecimento, o que nos dá esclarecimento é um evento como esse, Raul. Isso é por isso que eu te congratulo. O que nos dá esclarecimento são as nossas leituras. O que nos dá esclarecimento é o processo de conhecimento aos quais nós nos submetemos. E eu me deparei com a história de Evaristo de Moraes, Rábula. Evaristo de Moraes, ele era conhecido pelas suas virtudes cívicas e morais. Ele era advogado mesmo não tendo um diploma de direito. Ele se forma apenas aos 45 anos. Mas ele já era, aos 30, o maior tribuno que podia conhecer no Rio de Janeiro. E de repente Evaristo de Moraes, sacramentado pelas suas virtudes morais, ele percebe que o pai cometeu um crime de estupro, que naquela época, em 1800 e tantos, era julgado pelo tribunal do júri. E todo mundo queria saber se o melhor tribuno do Brasil defenderia o próprio pai, e Evaristo não se manifestou publicamente. A imprensa queria testemunhar o júri do século. Diz, e eu vi os tabloides da época, que mais se preocupou com o julgamento de pai de Evaristo do que com a guerra de Canudos, porque o júri tem esse quê de paixão. O júri é onde se decide questões de vida, como diz Padre Vieira: vida, vidro que com sopro se faz, vida, vidro que com sopro se esvai. E Evaristo de Moraes, que foi abandonado aos 16 anos por esse pai que era diretor dessa escola, acusado de um atentado violento ao pudor, contra um menino e uma mocinha. A mãe de Evaristo, que foi abandonada por esse pai com os filhos, filho que teve que trabalhar como professor numa escolinha para poder sustentar o próprio estudo. Evaristo acorda um dia, e presta atenção no que eu vou te dizer. Evaristo acorda um dia, e ele vai passar uma manteiga no pão, e de repente ele não vê a margarina. E ele, com a faca e com o pão na mão, ele olha para a margarina. A mãe dele então pega a margarina e pega a faca da mão dele e passa na margarina. A mãe dele passa a manteiga no pão, e ao entregar o pão para Evaristo, a mãe dele diz: vai, filho, vai defender o seu pai. Nesse momento, neste livro, Reminiscência de um Rábula, eu entendo o que é um advogado. Se a mãe de Evaristo, abandonada por aquele homem, testemunha de ver que o companheiro que deu vida a seus filhos praticou um ato tão horroroso, se ela pleiteou para que o melhor advogado do Brasil fosse defender o pai que o abandonou, é porque vocês representam a esperança. É porque vocês representam a expectativa de que a pessoa que mais poderia se afastar daquele que o abandonou é aquele que torcia pela sua absolvição, pela sua não expiação, pela chance de alguém poder falar com fluência sobre a sua inocência.
E é isso que é advocacia. O dia que você se envergonhar de defender os direitos do seu cliente, você não é um advocare. E não merece a honra de um mandato, de um manusdare. E o que é preciso para ser advogado? Se você me falasse o que é preciso para ser advogado, é preciso coragem. É preciso coragem. Primeiro porque não está nas comodidades dos serviços públicos. Mata um leão por dia. Se constrói ou se destrói uma carreira numa manifestação pública infeliz, por vícios das potencialidades da pós-modernidade. Quando eu penso em coragem, eu lembro de Juliano, que tendo 45 mil homens, ele simplesmente foi para a primeira fileira e atacou as tropas turcas. Não há exemplo mais bonito de uma coragem inegociável do que o imperador Juliano, com a lança no peito e morto, o primeiro morto na batalha. Dani, por que ele fez uma idiotice dessa? Constantino XI, quando pegou seu primo Teófilo, arrancou a armadura, pegou um cavalo e antes de dar a ordem para que as tropas forem, remou com seu primo Constantino, foi morto com a flecha. Dani, eu não estou entendendo. Eu vou te mais. Em 1982, o príncipe Andrews entrou no helicóptero e ele fez uma inserção contra as tropas inimigas. Um míssil passou a 5 metros do helicóptero do príncipe Andrews. E você me perguntaria, por que o príncipe Andrews estava nesse helicóptero, se ele está na linha de sucessão real da Inglaterra? E eu te responderia, amigo Howlison, dizem os ingleses, porque nobles oblige, porque a nobreza obriga. E você falava, Dani, eu achei que você ia dar técnicas, estratégias de persuasão. Não, você nunca vai persuadir se eu não te desse essa propedêutica, se eu não te entregasse essa percepção de quem você é. Você tem que estar vitalizado para sair por essas portas hoje e falar, eu tenho orgulho de ser advogado. E eu ouvi sobre a advocacia de um promotor de justiça, foi o olhar estrangeiro, foi o olhar do indígena, que me fez perceber quem eu sou. Foi o olhar do filósofo que diz que o barco que não sabe o porto a que se dirige nunca lhe tem ventos favoráveis, e o homem que não sabe aquilo que ele representa, ele nunca vai alcançar esse destino bom, que é o destino de entregar o justo ao seu cliente. E você precisa ter coragem para se orgulhar a todo momento, porque a sua fraqueza, ou às vezes um momento em que você estiver inquieto, ou desconsolado com o exercício da profissão, ela fragiliza toda uma legião. Dani, e qual a magnitude da beleza de compreender quem somos? A magnitude de compreender a beleza de quem somos é que nós podemos perceber se nós temos a vocação, o vocatio. A advocacia não pode ser um emprego subsidiário. Eu tentei fazer um concurso, não deu, também montei uma empresa, não deu certo, acho que eu vou tentar tirar um AB. Que inferno é esse? Demônio, maldito. Eu lutei para ter meu AB, eu orgulho da minha AB, eu não coloco ela na carteira com medo de amassar. Minha carteira não vai no banco, no bolso de trás, minha carteira é carregada no bolso da frente. E você vem dizer que é para você uma opção de resíduo? Nós não somos opção de resíduo, porque nós sabemos o porto a que nos dirigimos, e o porto a que nós nos dirigimos é de ser, olha, preste atenção, tem gente vendendo a advocacia como emprego de fama ou de dinheiro. A advocacia não é instrumento para ganhar dinheiro, porque aquilo que é só um instrumento para ganhar dinheiro é algo muito pobre. A advocacia é um instrumento de dignidade, é um instrumento de liberdade, é um instrumento de sabedoria. Sempre foi a classe distinta, de onde saíram os presidentes, os governantes, os grandes pensadores, os grandes oradores. A instituição que é apenas um instrumento para ganhar dinheiro é muito pobre. É muito pobre. E é por isso que a cada dia o que nós precisamos é nos revitalizar sobre quem somos. E é por isso que eu escolhi esse tema quando o Howlison me surpreende com a imagem da minha filha e da minha esposa, porque elas me fazem lembrar o que eu faço aqui.
E o que eu faço aqui é falar com os senhores. Dani, e por que vocação? É porque os vocacionados são diferentes. Os vocacionados é aquela avó que com frango e meio litro de água faz o melhor jantar que você já comeu da sua vida. Cora Coralina, que começou a escrever seus pequenos enxertos aos 8 anos de idade em papéis de pão, ela apenas foi publicar seu primeiro livro aos 65 anos, Os Poemas dos Becos. Aleijadinho, quando perdeu por uma doença degenerativa grande parte dos movimentos, andava nos cotocos, pintava com cinzéis, esculpia com cinzéis. Ele não estava atrás da fama. Darwin, que formou em medicina, entregou o diploma para o pai que era médico e foi para uma ilha estudar os animais invertebrados. Charles Darwin, tem 2 momentos na ciência, antes e depois de Charles Darwin com a teoria da evolução. Ludwig von Beethoven, quando ele estava com 97% de surdez, ele edifica a 9ª sinfonia em ré menor, uma união entre as irmãs música e poesia. Ei, eles foram importantes. E você quer saber quanto que a sua advocacia vai ser importante? A palavra importante significa que alguém de fora, aquele que te deu um mandato, manus are, vai te entregar na sua mão uma procuração. Quando ele importar a sua existência para a família dele, para a vida dele, para o patrimônio dele, eu vou repetir porque essa é importante. Quando ele importar a sua existência para a vida dele, cada cliente que entra no seu escritório tem que ser alguém que sai falando bem de você, das suas virtudes, da sua lealdade. Porque a advocacia não pode ser espaço de picareta. Porque se for, ele desdignifica a carreira. E senhores, vocação é isso, é quando nós... O que tem de comum entre Cora Coralina, Beethoven, Charles Darwin, Aleijadinho, é que eles ouviram um chamado. Será que a advocacia é o seu chamado? Será que o que eu falo para você aqui hoje faz sentido para você? Porque se fizer, meu amigo, você está pronto para caminhar comigo nas sendas da persuasão, mas sem compreender quem você é. Ou se até hoje você não tinha compreendido o que é justiça. Justiça é você apresentar para um jurado 2 valores diferentes. Se não tiver antítese no tribunal do júri, se você não for a voz contraposta, o jurado não tem escolha. E sem escolha não há democracia. Vocês são a voz da democracia. Vocês são a força da antítese. Como é bela a advocacia. E você me perguntaria, Dani, você tem 7 minutos e 14. Por que com um telão desse você não preparou uma palestra arquitetada? Por que você se permite falar pelo coração? Por que você utiliza esse instrumento da linguagem com tanta pureza? É porque a linguagem serve a isso, meu irmão. Presta atenção na frase que eu vou te dizer, eu quero que você nunca mais esqueça dela. Isso é Ernest Cassirer. Eu fiquei nesta frase por 3 dias, de uma forma obsidente, neurótica. Eu desenhei ela no chão da minha casa. Ernest Cassirer falava assim, abro aspas, a linguagem é um instrumento dinâmico, na qual o orador circunscreve o ouvinte a um círculo, do qual só é possível entrar e sair ou permanecer, passando ao mesmo tempo pelo círculo do orador. Fala comigo, Dani. Fala todo mundo alto, Dani. Não, mais alto, Dani. Repete. Repete. Não, fala, repete. Fala, Dani, repete. Posso repetir? Obrigado pela insistência. Olhem comigo. A linguagem é um instrumento dinâmico pelo qual o orador, no momento em que você está falando, no momento que você está... O que nós fazemos é montar um arcabouço, um arquétipo, um esqueleto. Nós vamos dar aos jurados uma estrutura para receber os valores, para estar pronto para a hora do veredito. Olha que bonito. Então o que nós fazemos pela linguagem
é circunscrever o ouvinte a um círculo. Pensem agora, o ouvinte dentro de um círculo. E esse círculo que o ouvinte está, ele só pode entrar, sair ou permanecer se ele passar pelo círculo do orador. Fala para mim, que bonito. Gostosinho, não foi? Olha que bonito. Você é esse círculo que influencia. Você é mais do que a palavra que constrói um pensamento. Você é o próprio pensamento que afeta, impressiona e molda um veredito. Você é a compaixão. Tem um monge Vedanta chamado Shankarahara. Dizem que ele é a própria representatividade do deus hindu Shiva. Esse monge disse, olha que bonito que ele diz. Ele fala que a compaixão é a lei das leis para se evoluir atrás dela. A defesa tem que ser essa compaixão. Se você não sente compaixão pelo seu cliente, entrega um mandato para outro. Porque você precisa ser compaixão. E eu preciso ouvir um advogado falar nesse congresso com essa mesma paixão. A paixão que eu vi do orgulho de fazer a abertura de uma sala secreta aqui hoje. Shankarahara dizia que a linguagem, ela é como se fosse um remédio. E que a única forma desse remédio curar é se nós fizermos com que o outro ingira. Nós temos que ser a palavra que será ingerida. Nós temos que ser a mensagem que chega. A palavra, aonde a pedra não rola, aonde a água não arrasta, aonde a flecha não alcança, aonde um vento não sopra, a palavra toca. Uma palavra bendita, benedicta, constrói uma família, te dá uma esposa, educa um filho, traz prosperidade para o escritório. Enquanto que uma palavra maledicta, maldita, não estou falando de uma frase, estou falando de uma palavra, destrói uma sociedade. Um gesto no tribunal acaba com a forma com que as pessoas veem a dignidade da sua carreira. Nós somos artífices da palavra. Nós somos artífices da palavra. Não há palavra que é dita solta, não há palavra que é entregue de forma ambígua. Que a palavra entregue de forma ambígua é a mesma coisa de um engenheiro que entrega uma obra que oscila, que cai, que pendula. Nós somos profissionais, nós precisamos compreender e estudar a linguagem. A linguagem na pós-modernidade. No curso que eu dei no Maranhão semana passada, eu passei um módulo falando sobre a tictorização da linguagem. Vocês percebam que quando eu falo entrego, eu te entrego. Quando eu falo sopro, eu sopro. Aqui existe essa harmonia, aqui existe essa conjunção entre a minha expressão, a minha força corporal, a energia que eu te transmito, a lágrima que eu verto quando ouço a voz da minha filha e as minhas conexões com você, porque o tribunal do júri trata exatamente disso, das conexões humanas que são estabelecidas. Nós somos conectores, nós nos conectamos ao outro. Dani, vá, porque te resta 2 minutos. Eu não queria ir porque eu estou entre meus iguais. Fui recebido no aeroporto com abraços. Ontem eu estive num hotel, no térreo, na umidade da garoa, sentado com 50 advogados, rindo como se estivesse com amigos de infância. Não existe polaridade entre advogados e promotores. Olha, quando você vê algum infeliz utilizar palavras de baixo calão ou manifestar a oportunidade que alguém tem de agredir um ao outro, essas imperfeições são humanas. As 2 instituições coabitam harmonicamente na Constituição. E você nunca vai conformar a vida de ninguém se você ousar agredir. Antes do encerramento, só pedir para o... Pode falar, Romão. Romãozinho. Foi verdade. Eu ia finalizar agora, mas o Romão me pediu para... Ontem ele tinha recitado, acho que 3 ou 4 poemas, e eu falei para ele, Romão, quando estiver perto de encerrar minha palestra, se você quiser me interpelar,
Teve um dia que a palavra é tão importante para a gente, parece até que nós ensaiamos na hora da sua inserção, que num julgamento em Porto Nacional, quando eu era promotor no Tocantins, hoje eu sou promotor em Goiás. Você me permite mais 3 minutos, Raulison, por favor? Obrigado. Raulison, fica aqui pertinho de mim. Num julgamento em Porto Nacional, o rapaz, a cidade inteira sabia a razão do crime. Isso é outra coisa, você não pode ser a esposa traída. Você tem que compreender o que aconteceu no background, nos bastidores. O rapaz matou a menina porque ele queria namorar e ela estava só, vou utilizar a expressão dos colegas, pegando. Eles estavam se pegando, mas ele achava que era um namoro. Quando ele compreendeu que era um namoro, que não era um namoro, na casa dela, no quarto do lado do quarto do pai dela, ele deu um tiro na nuca dela. Mas a versão dele é que ela teria tentado suicidar. O laudo, logicamente, mostrou que não foi um tiro de suicídio, foi um tiro externo. Só que no dia do julgamento, isso vai acontecer muito com os senhores. Quando ele testemunhou todas as famílias, todos os amigos no plenário, o que ele fez? Ele traiu o advogado. O advogado foi construindo a negativa de autoria, e no dia ele falou: eu não aguento mais isso. Eu dei um tiro nela, eu não podia ficar sem ela. E aí o chão do advogado abre. O chão do advogado abre. E ele foi muito criativo, mas infeliz nas palavras. Ele falou assim: tá aí, a tese da defesa é um amor platônico, Romãozinho. Eu falei, um momento difícil, porque o advogado não sabe nem o que é amor e nem o que é Platão. Porque eu não sei se vocês percebem, o artigo 28 do Código Penal, ele diz que não exclui a imputabilidade penal a paixão ou emoção. Todo crime é cometido com a sorte de emoção. E a paixão, de acordo com Freud, é um estado de demência temporária. Olha, a paixão é um estado de... Eu já fui demente. Pisca para mim quem já foi. Eu já fui. Quem já foi demente está sabendo, não é? Está eufórica, né, doutora? A rainha da demência. Eu, né? Senhores, e eu falei para ele: doutor, o senhor não compreende quem é Platão. Quando Platão fala sobre o amor platônico, Platão diz do amor que não se revela, do amor que não toca, do amor que não alcança. Porque a partir do momento que eu consigo alcançar para Platão, eu não desejo mais. O amor é a falta. O amor não é o ter, o amor é o desejar ter. E eu falei para ele: eu sei tanto o que é amor, porque na faculdade eu pesava 62 quilos, hoje eu tenho 105. E eu nunca tive atributos estéticos daqueles mais louváveis. Eu gostava muito da menina mais bonita da sala. É lógico, não deu certo. E teve um concurso do AB, Romão, em 1998. E eu falei: eu vou falar sobre o que eu sinto por essa menina. E eu escrevi um poema. Ele era a representatividade do amor platônico. Eu falei: doutor, você permite eu voltar a 1998 na minha faculdade, porque eu sei o que é um amor platônico. E ele permitiu a parte, e eu declamei o poema para ele, né? Eu poderia declamar ou não, se vocês não acharem piegas? Posso? O poema chamava Rosa de Cristal, porque ele tinha na mulher a fragilidade de uma rosa e a sensibilidade de um cristal. E o poema chamava assim: nossa, ser fofo em Goiânia não é legal. E se for fofo com nome unissex, Dani, é pior ainda. Mas vamos lá. Que versos eu poderia dizer a essa mais linda flor? Que tu és a mais bela das rosas, que és dona do meu amor. O teu suave perfume ao longe a todos faz delirar, porque tu tens o cheiro mais doce que um homem pode sonhar. Das paixões eu sempre fugi por medo de me entregar, mas hoje o temor é receio, hesitação que assola meu lar. E que lar é esse distante em que a razão não pode tocar? Lá só sentimentos profundos essa casa pode habitar. Então o receio expulsei e te toco com meu olhar. As mãos não ouso, seguro, por medo de me entregar. Pois se até o mais simples dos suspiros atinge a tua afável feição, como eu poderia tocar-te, cristal da minha inspiração? Que o sol conte para a lua, que a lua diga ao mar: apenas não posso, não ouso de ti me aproximar. Pois se tudo na vida são fases, há fases de viver e há fases de sonhar. Eu prefiro manter os meus sonhos de um dia poder te tocar.
que eu expliquei para o colega advogado que aquele menino não matou por amor, ele matou por egoísmo. Ninguém tira a vida da filha de alguém por amor. O amor está nas maternidades, não nos necrotérios. O amor dá vida, o amor não tira a vida. O amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. O amor é contentamento descontente, é a dor que desatina sem doer. É estar-se preso por vontade. É servir a quem te serve com paixão. O amor. O amor. E veja só, hein? 2 palavras da defesa. Amor e platônico. E se vocês perceberem o enredo da nossa... Hoje, a colega do background, eu falei para ela, tem como você me dar um papel para eu escrever a palestra? Ela, agora? Eu falei, agora. Ela falou, não estou entendendo. Foi um papel, porque se você não me der um papel, eu vou falar que a culpa é sua. Quem que é ela? Cadê ela aqui? Eu não tenho um papel. Eu falei, é um problema sério, eu posso errar também. Ela falou, não, eu vou te arrumar um papel. E ela arrumou o papel, e eu escrevi 4 palavras. Se vocês tiverem um olhar, voltando para trás, do momento que nós vivemos aqui hoje, eu falei sobre justiça, direito, advocacia, compaixão, coragem e vocação. Foram as 6 palavras que eu pedi o papel e você não me deu. Mas se vocês me permitirem, e eu não saberia expressar, foi a abertura de palestra que mais me comoveu aqui hoje, eu não saberia expressar a forma de agradecer vocês, mas sendo um apaixonado por contos e por histórias, eu vou me servir aqui da história mais bela. Se puder abaixar um pouquinho a luz aqui para mim, uma das histórias mais bonitas que eu já escutei até hoje é uma história que conta a história de Abin Abu Amish. Eu não sei se eu já contei ela para o Raulis, mas ela merece ser contada nesse momento. Ele diz que um rapaz casado com a moça, ele vê que o cunhado, o tataravô, o bisavô, o pai sempre teve a mania de colecionar coisas caras. Ele então resolve falar para o cunhado, fala, olha, eu sou filósofo, sou um professor, parece que morreu um cara que deixou 18 escaravelhos do outro lado do deserto. Ele fica louco, como assim? As joias mais preciosas. A luminescência dessas joias, a beleza é tão grande que o olho humano não pode. Foram 2 gerações esculpindo esses escaravelhos. E ele fica louco, arreia 50 camelos, atravessa o deserto por 7 dias, 7 noites, chega do outro lado com pedras preciosas, barra de ouro, dinheiro, e ele vê um jardim verdejante. E ele fala para a comitiva, vamos parar aqui, vamos ceiar aqui nesse jardim verdejante para a gente poder entrar na cidade e comprar esses escaravelhos. Quando ele senta para lanchar, ele percebeu que no banco dele estava escrito assim, Kiara Afayal Habib, foi pegar aqui o pão sírio, viveu 5 anos, 2 dias, 1 hora, 15 segundos, achou engraçado. Quando ele olhou, no banco da frente estava escrito, Tikal Hassan viveu 1 ano, 15 dias, 17 horas, 12 minutos e 14 segundos. Ligou uma coisa a outra, logo quis olhar o outro banco, ele viu que estava escrito, Chapal Bacaba viveu 9 meses, 15 dias, 2 horas, 1 minuto. Então ele percebeu que cada pedra daquela bonita naquele jardim verdejante não era uma pedra, era uma lápide. E ele pensou que desgraça, que praga, que assolou essa comunidade. E começou a chorar, e entrou um homem de barbas brancas, a barba vinha até o peito, ele carregava um livro de couro com cordão prateado. Ele falou, por que você chora com tanta resignação à perca de um familiar? Ele falou, não, eu queria entender que praga, que desgraça, por que as pessoas morrem aqui com meses, com 1 ano, com 2 anos? Calma lá, você veio do outro lado do deserto. Ele falou, sim, olha, vocês do outro lado do deserto estão preocupados com os aspectos materiais da vida, tanto é que quando vocês morrem, vocês escolhem um inventariante para quantificar o que você deixou de dinheiro. Esse dinheiro normalmente é a razão da briga e da dissidência de toda a sua linhagem. Nós aqui não, nós aos 12 anos recebemos esse livro de couro. Nesse livro de couro nós temos uma obrigação, nós temos que nesse livro de couro consignar 3 momentos. Isso é cultural. Deixa eu tentar te explicar. Nós temos que consignar nesse livro de couro momentos de profundo aprendizado,
momentos em que eu fui muito útil para a vida do meu semelhante. E por fim, um momento em que eu fui muito feliz. E ele pegou o livro, abriu e mostrou: olha, aqui aos 12 anos de idade, eu vou para aqui, senão as pessoas ficam virando o pescoço para me ver, não é verdade? Aos 12 anos de idade, eu dei o meu primeiro beijo. Um segundo de profunda felicidade. Ei, olha aqui, aos 14 anos, meu avô me levou para pastorear. É minha profissão de hoje. Hoje eu sou um pastor. Nós passamos 26 horas nos montes. Lá nós aprendemos que quem não sacrifica, quem poupa o lobo, sacrifica a ovelha. Veja só, momento de muito aprendizado, 26 horas e 12 minutos. Nos meus 17 anos, a minha vizinha entrou em trabalho de parto. Ela falou: vá chamar a parteira. Eu: não, você vai comigo. Ele carregou a parteira, falou: ela não sobreviveria sozinha, ela teria entrado em choque. Você salvou a vida dela e da criança, as duas morreriam. O nome do filho da minha vizinha é meu nome. Eu a carreguei por 7 minutos e 16 segundos. 7 minutos e 16 segundos que eu fui muito importante para a vida do meu semelhante. Eu conto essa história para os senhores, como quem fala a uma nação de advogados, que aprendendo esses 3 grandes valores, e se contemplando daquilo que governava a sua existência, que era juntar coisas. Nós não podemos, nós estamos vendo pessoas que nós amamos morrer com 30, 40 anos, 20. Nós não podemos passar a existência procurando uma bolsa para comprar, um carro chique para governar, uma casa para o outro invejar. Está no momento de nós dar carinho para as nossas relações humanas. Nós participamos do evento que nos engrandeça culturalmente. Diz que aquele homem ficou tão envergonhado que ele voltou para a sua terra, não foi aos escaravelhos e devotou toda a sua fortuna para a construção de uma sociedade mais igualitária. Diz que é onde hoje se situa o Cairo. E se você me perguntasse: mas por que você está me contando isso? E eu conto essa história, Raulson, porque se hoje eu pertencesse àquela comunidade e eu tivesse aqui no meu peito aquele mesmo livro de couro, eu tinha que tirar ele para fora e anotar que esses 36 minutos e 42 segundos que nós tivemos juntos aqui hoje, irmanados, eles tinham que estar consignados nesse livro. Não só porque foi um momento em que eu pude aprender muito com as esperanças, com os tormentos, com as aspirações, com os orgulhos da advocacia. Não só porque eu acredito que foi um momento em que a troca, esse olhar externo, possa ter de alguma forma contribuído para com o meu semelhante, contribuído para com o aprendizado dos senhores, muito mais na condição de filósofo que de promotor de justiça. Mas acima de tudo, senhores, porque hoje eu fui extremamente feliz. Muito obrigado, senhores. Você vê o que é o nível desse evento. Nós iniciamos o evento vendo lágrimas correr pelos olhos de um homem forjado na luta da vida. Você vê como o carinho, a família se faz presente. Como esse evento tem a sensação de pertencimento. Como cada um aqui é importante. Professor, no meu livro de couro, eu também tinha que anotar que esses 38 minutos eu fui muito feliz em ouvir o senhor. Gratidão, meu mestre. Gratidão. E quero dizer aos senhores, quem ainda não conhece, Júri, o Tribuno. Esse aqui não é só o livro, não. Eu fiz o curso do Dr. Dani, foi melhor do que 10 Netflix, do que tudo. Assim, no sentido de que são capítulos. Ele colocou coisa pequena e foi bom demais. E persuasão na tribuna. Aí eu não podia deixar, né? Ele estava lá em Goiás. Eu disse: professor, já que o senhor vem para cá, me traga esses livros para o senhor autografar para o povo. Sabe por quê? Porque eu sou danado. Eu pego os livros, aí pego a dedicatória, aí eu estou lá num júri, eu digo: olha, o professor Dani Salles disse isso, tá vendo? Botou aqui para mim, com carinho, tal. É isso aí. Ele vai estar autografando, vai estar disponível aí para vocês, tem toda a estrutura.
Se quiser adquirir o livro ou o combo, é só entrar em www.otribuno, ele já te remete direto para a Amazon, tá? Porque esse livro, O Tribuno, é uma exclusividade Amazon. Então ele tem um acabamento diferente, o toque em soft touch, as teclas envernizadas, a capa vermelho bordô, é coisa de quem tem um nome unissex, Dani. As páginas são pollen bolds, amarelinha. E outra coisa, um detalhe pequeno, pai. O curso O Tribuno, que é aquele que está hospedado na plataforma Aprenda, ele está com 88% de desconto. Então, de 1.600, ele deve estar por 192, e eu fiz questão de manter em virtude de estar aqui na sala secreta, tá? É só entrar em www.otribuno. Não tem, quem quiser aprender o que é uma desclassificação, uma pronúncia, impronúncia, uma prova... Lá nós vamos falar sobre essas questões humanas, tá? É disso que nós estamos precisando ler. Ontem eu conversava muito com o... Como é que eu estou no mesmo? Com o Marco Antônio, e nós falávamos, nós temos que mergulhar nessa nossa subjetividade. De um tribuno se exige uma riqueza diferente. Nós não podemos só falar de lei. Matar alguém. Ué, vou discutir matar alguém? Não, eu quero falar, não é se o João matou o Pedro, não é se o João deu um tiro no Pedro. Eu quero saber o que tinha no coração do João para ele dar um tiro no Pedro. Aí somos tribuno. Fraterno abraço.